Senhor, irmãos, amigos e familiares. Deus abençoe sua vida rica e poderosamente. Aonde chegar esse estudo bíblico, que Deus abençoe sua casa, que Deus entre com cura, com salvação, com libertação, em nome santo de Jesus Cristo. Vamos iniciar mais um estudo bíblico, irmãos. Como fazer um propósito com Deus. Já temos a primeira parte, a segunda parte, vamos ver a terceira e última parte, em nome de Jesus. Se esses estudos estiverem edificando a sua vida e a sua casa, divulgue para os seus amigos, para os seus familiares, se inscreva no canal. O canal no YouTube é Culto Igreja Chama Viva. Ative o sininho, se inscreva para você estar recebendo nas quintas-feiras o estudo bíblico e os cultos de domingo e os cultos de quarta-feira. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Espero que você esteja gostando. Vamos fechar nossos olhos agora, orar, pedir a direção de Deus para o Senhor estar conosco em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome, Pai querido. O Senhor toma a direção de tudo, Pai, nos guarda, nos protege, nos abençoa, nos livra de todo mal. Aonde chegar esse estudo bíblico, Pai, entra com cura, com salvação, com libertação em nome de Santo Jesus. Abre o nosso entendimento, dá discernimento do céu, para que não sejamos apenas ouvintes, mas sim praticantes da tua palavra. Com a direção de tudo, assim te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, hoje, a terceira e última parte de como fazer um propósito com Deus. Nós já vimos o que é propósito, nós vimos exemplos de propósito, né? Nós vimos o exemplo de Jacó no estudo passado, o exemplo de Ana, né? De Ana, que era estéril, que deu à luz a Samuel, e depois mais 3 filhos e 2 filhas. O exemplo de Jonas, que ficou ali no barco, que ele não queria ir para Nínive. E agora, a maneira certa de fazer um propósito com Deus. Não esqueça que sua Bíblia esteja na mão, sua Bíblia, uma caneta e um papel para você estar fazendo as suas anotações, para depois você reler, assistir de novo, meditar nas passagens bíblicas. Amém? Então, a maneira certa de fazer um propósito com Deus. Após analisar por que você quer realizar o propósito, então, primeiro ponto, após você analisar para que você quer realizar o propósito, você precisa pensar no que você fará. Como assim? Então você vai fazer um propósito, um voto, uma promessa com o Senhor, e você precisa pensar no que você vai fazer. Qual o propósito? Né? Por que o propósito? Por que a promessa? Como eu vou votar a promessa? E o voto? É a mesma coisa, é o propósito, o voto e promessa. Essa é outra coisa que você precisa tomar cuidado, né? Deus não quer que você se machuque. Olha a coisa como Deus nos cuida. Deus não quer que você se machuque ou faça mal a outra pessoa. Analise sua situação e decida de sua ideia, se sua ideia é possível e segura. Então você vai ter que analisar o que você vai pedir para Deus, o que você está pedindo para Deus, e qual propósito, qual voto que você vai votar, o que você vai votar com Deus, o propósito com Deus, o que você vai prometer para Deus. Não prometa fazer algo que está fora do seu alcance, como doar. Vou dar uns exemplos aqui. Então, não prometa fazer algo que está fora do seu alcance, né? Então você tem que fazer algo que esteja nas suas limitações, que dê para você fazer. Porque não faça votos com o Senhor, não faça propósitos com o Senhor, que depois que Deus te abençoar e Deus conceder o seu desejo, você não fazer, não honrar o seu propósito, não honrar o seu compromisso, não honrar a sua promessa, não honrar o seu propósito. Exemplos aqui. Então, não prometa fazer algo que está fora do seu alcance. Como doar, um exemplo está aqui, como doar mais dinheiro do que você tem, ou fazer um jejum, como doar mais dinheiro do que você tem. É um exemplo. Ou fazer um jejum mais prolongado do que o seu corpo possa suportar. Entendeu? Então, realize um propósito
que você sabe que possa cumprir. Amém, irmãos? Deixa eu ver claro. Um exemplo. Não adianta você fazer, vou dar exemplos para os irmãos também aqui. Não adianta você fazer um propósito de jejum e colocar no jejum um café. Só que você não gosta de tomar café. Então como é que você vai colocar? Aí não é propósito, né? Você já não gosta de tomar café mesmo. Você vai lá, eu não vou ficar um mês sem tomar café. Se você já não tem o hábito de tomar café. Isso não é propósito. Ou um exemplo, Senhor, eu vou ficar de jejum e não por um mês eu vou ficar sem comer quiabo. E você não come quiabo. Que propósito é esse? Você tem que fazer um propósito que você tenha vontade de fazer, mas você está colocando a vontade de Deus, né, acima de qualquer coisa. Um exemplo típico assim, eu sei que todo mundo gosta de assistir televisão, né? Você assiste televisão. É difícil você fazer um propósito, Senhor, eu vou ficar 15 dias, vou ficar 20 dias sem assistir televisão. Isso eu sei que é difícil, né? Então o propósito com Deus, o votar com Deus, é uma coisa que você tem que fazer, mas também não uma coisa que você já não faz. Um exemplo, eu sei que muitas pessoas gostam de chocolate, né? Se você não gosta, você é um tipo de pessoa que não gosta de chocolate. Mas tem pessoas que gostam de chocolate, comem chocolate todo dia e falam assim, Senhor, vou colocar um mês sem eu comer chocolate. Opa, é propósito, você come chocolate, você que tem vontade. Ou colocar outra coisa, você que não consegue acordar de madrugada, né? Umas 3 horas da manhã para acordar, né? Porque o sono é gostoso. Aí você fala, Senhor, vou fazer um propósito que por 20 dias, um mês, eu vou acordar às 3 da manhã para orar. É um propósito, você tem que cumprir. Então, além de fazer um propósito que você possa cumprir, é algo que também não seja fácil, né? Igual eu falei desses exemplos para os irmãos. Amém? Eu espero que os irmãos tenham entendido. Se não entender, nos avisa. Então, realize um propósito que você sabe que possa cumprir. Decida como você fará o seu propósito com Deus e cumpra. Vou repetir para você não escrever ela. Decida como você fará o seu propósito com Deus e cumpra. No entanto, se você descobrir que o seu propósito não é bom, ou sentir de Deus que não deve continuar, pare. Não faça nada que vá te prejudicar. Amém, irmãos? Então você para. Se o propósito, umas pessoas vão dizer, eu vou ficar, Senhor, a parte da manhã eu não vou comer nada, só vou comer alguma coisa, vou fazer um jejum por um mês e só vou colocar álcool na minha boca a partir do meio-dia. Mas se você toma remédio de pressão, você precisa se alimentar, porque seu corpo, seu organismo passa mal. E você lá por volta de 10, 11 horas começa a se sentir mal, der tontura, não está aguentando até meio-dia, pare com esse propósito. Porque você também, Deus não vai se agradar e você não deve continuar. Porque não faça nada que vá te prejudicar. Vai prejudicar a sua saúde. Você prometeu e fez um voto que era só colocar alguma coisa na sua boca a partir do meio-dia. Mas se 10, 11 e meia, meio-dia, se 10, 11 horas você já passou mal, né? Então quer dizer, você está se prejudicando. Então pare, amém? Fiz um propósito, outro tópico. Então a maneira correta de fazer um propósito com Deus é você fazer dentro das suas limitações, mas dar algo para o Senhor e que você cumpra nada que te prejudique. O seu físico, entendeu? Fiz um propósito com Deus e não consigo cumprir. O que eu faço? É uma outra parte aqui, ó. Eu fiz um propósito com Deus, eu fiz um voto com Deus, eu fiz uma promessa com Deus, né? Aqui propósito. E não consigo cumprir. Vamos ler? Ó, fiz um propósito com Deus e não consigo cumprir. O que eu faço agora? Peça perdão a Deus por realizar um propósito insano que não deu para cumprir. Deus sempre vai perdoar quem se arrepende. Está lá em 1 João 1,9. Marca aí, 1 João 1,9. Deus sempre perdoa quem se arrepende. Ele não vai lhe obrigar a fazer algo que você não consegue. Mas isso não significa que você pode fazer continuamente propósitos com Deus de maneira irresponsável. Então, irmãos,
quem está nos assistindo, quem está participando desse estudo. Quando você fazer, eu fiz um propósito com Deus e não consegui cumprir, o que eu faço? Peça perdão a Deus. Senhor, me perdoa, eu fiz esse propósito com o Senhor, não estou conseguindo cumprir por causa disso. Tem misericórdia da minha vida, irmãos, Ele vai perdoar você. Mas não faça mais propósitos que você não consiga cumprir, porque é melhor não fazer um propósito com o Senhor, é melhor não votar do que você votar e não cumprir. É melhor você não fazer um propósito do que você fazer um propósito e não cumprir. Então, pense bem como você vai fazer, qual o motivo que você vai fazer um propósito, e pense bem como você vai fazer esse propósito com Deus. Amém? Deus perdoa, Deus vai perdoar. Mas a pessoa, você faz um propósito e toda hora interrompe, se eu não conseguir, me perdoa. Irmãos, aí não, né? Então, eu fiz um propósito, não consigo cumprir. Isso pode acontecer, lógico que pode acontecer uma vez. Mas os próximos, pense bem, pense bem como você vai fazer esse propósito para você honrar, você cumprir esse propósito. Amém? Porque o nosso Deus não é Deus de brincadeira. Nosso Deus é um Deus verdadeiro e justo. Amém, irmãos? Então, mas isso não significa que você pode fazer continuamente propósito com Deus de maneira irresponsável. Da próxima vez, pense melhor sobre o propósito antes de você prometer a Deus. Amém, irmãos? Então, nesse estudo, como fazer um propósito com Deus? Qual é o propósito do propósito? Exemplos de um bom propósito com Deus. A maneira certa de fazer um propósito com Deus. E fiz um propósito com Deus, não consigo cumprir o que faço. Amém? Está encerrado, irmãos, esse estudo de propósito. E eu falo para os irmãos da seguinte forma nesse estudo. Se você for fazer um propósito com Deus, faça com o coração sincero. Seja franco com o Senhor. Seja direto com o Senhor. Saiba o que você vai pedir para Deus. E saiba o que você vai votar com Deus. Qual o propósito que você vai fazer com Deus. Para você, do jeito que Deus honrar você, para você honrar Deus no seu propósito. Amém? Não faça votos de tolo. O que é voto de tolo? O tolo cumpre, promete. O tolo promete e não cumpre. Então, dentro do propósito de Deus, faça algo que lhe custe alguma coisa. Não parte financeira, lhe custe algo. Dá o seu tempo, dá uma televisão, dá uma internet, dá um jejum, dá algum alimento, né? Dá a leitura da palavra, ou dá uma parte financeira, ver você com Deus, né? O que eu gosto muito é dê seu tempo para a leitura com o Senhor, faça propósito com Deus, mas que você cumpra. Amém, irmãos? Um propósito que dê para você cumprir, mas que, como eu falei, que custe alguma coisa para você. Não um propósito que você faça, você já não fazia tal coisa, então você não vai fazer. Então, um propósito com Deus você vota com Deus, Deus honra você e você honra Deus cumprindo no seu propósito. Amém? Eu espero que esse estudo tenha aberto um pouco a mente de como é fazer um propósito com Deus, o que é o propósito do propósito, né? Os exemplos bons de propósito, a maneira certa de fazer um propósito com Deus. Eu espero ter tirado as dúvidas. Se caso ainda ficou alguma dúvida, depois vocês deixem no comentário, a gente tira dúvidas, e espero que Deus tenha entrado no seu coração, aberto a nossa mente do que é propósito com Deus. Amém? Na próxima quinta-feira estaremos iniciando um novo estudo que vamos falar o nome na próxima quinta-feira. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. E se eu fosse você, faça um propósito com Deus. Amém? Mas faça o propósito e honre, cumpra o seu propósito com Deus. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por mais esse estudo abençoado em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo e poderoso nome, Pai querido. Toma a direção de tudo. Pai, perdoa se falamos alguma coisa que desagradou a ti, teus olhos, a teus ouvidos. Se desagradou ao Senhor, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, tem misericórdia da nossa vida, nos perdoa, Pai querido. Pai, obrigado por esse estudo, obrigado por onde está chegando esse estudo. Entra, Pai, nesta casa, entra nesta vida com cura, com salvação e libertação, Pai querido. Toma a direção de tudo, nos guarda, nos protege, nos abençoa, nos livra de todo mal e dá vitória, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus te abençoe e guarde. Na próxima quinta-feira estaremos aqui com um novo estudo, um novo título,
tudo isso querendo Deus. Deus te abençoe e te guarde.